Certo. O conteúdo dessa semana, tá, é o papel do comércio mundial, tá? Lá a atividade, vocês vão fazer um mapa mental acerca desse assunto, tá bom? Então, o papel do comércio mundial é como é que tá? Como é que se faz o comércio, tá? Mundialmente, como é que os países, eles se organizam, tá? Os estados, eles se organizam nesse comércio mundial. Como é que eles se organizam para comercializar os seus produtos, tá? Então, muitos países, eles se organizam nos chamados blocos econômicos, tá? Esses blocos econômicos é para esses países, tá? Defenderem os seus interesses, tá? Na comercialização de alguns produtos, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o bloco econômico da União Europeia, nós temos aqui na América do Sul a Mercosul, tá? E temos outros, tá? Que ainda continuam. Tem alguns que já teve uma organização, mas nunca saiu do papel, tá? Por alguns motivos. Então, o papel do comércio mundial é justamente como é que se dá essa organização do comércio no mundo, como é que os países eles se organizam. Bom, trouxe aqui para vocês uma imagem dos fluxos comerciais, tá? Os principais fluxos comerciais. Então, esses gráficos, tá? Aqui na legenda, parcelas de trocas comerciais realizadas, tá? No interior da zona econômica. Aí tá aqui, tá? As trocas comerciais, tá? Dos países, tá? Dos continentes. E vocês podem observar que os países, eles estão todos ligados, tá? Os continentes, eles estão ligados, tá? Então, há uma troca comercial, tá? E também tem as trocas comerciais em direção a outras regiões. Então, aqui vocês podem observar nessa imagem que há uma troca de comércio, tá? Entre entre os continentes, entre os países desses continentes. Nós temos aqui o exemplo da América do Norte, exemplo do Brasil, tá? O Brasil ele participa do Mercosul, tá? Com alguns países aqui da América Latina, justamente para defender, tá? A venda e a comercialização dos seus produtos, tá? É, Tem professora, aqueles. Oi. só queria falar sobre os blocos econômicos. A senhora poderia me dizer qual é os que ainda estão de pé? Porque outro dia eu estava estudando sobre isso para ajudar uma amiga minha e eu fui ver poucos ainda estão em ativa. Que tinha um que era os Estados Unidos e boa parte da Ásia. Aí tinha também dos Estados Unidos e a Rússia e um pouco da União Europeia. Quais os que estão assim de pé? Muitos ainda estão de pé, tá? Como esse Mercosul ainda está de pé, embora já teve alguns países que alguns saíram, alguns sofrem sanções, tá? Aqueles países que eles não mantêm o acordo de alguma maneira, geralmente eles sofrem sanções, tá? União Europeia também ainda está. Lá na frente eu coloquei, tá? Alguns blocos econômicos, tá? E tem esses que tu tá citando. Alguns, eles começaram a se organizar, como esse que tu citou, dos Estados Unidos, tá? Só que nunca saiu do papel por algum motivo, tá bom? Professora, Foi. aquele lá da crise de 2008 para 2010, que foi do Brasil, a Rússia e alguns países aí, ele ainda existe ou ele só existiu naquela época e depois desapareceu? Não, esse bloco, tá? Ele sofreu algumas críticas, tá? Ele ainda não saiu do papel, tá? Teve uma organização, teve algumas reuniões, só que não ficou certo, tá? De continuar esses blocos econômicos. Lá na frente eu citei todos esses exemplos, tá? Tanto dos que ainda estão na ativa, tanto os que tiveram algumas mudanças, como a saída de alguns países, quanto os que ainda permanecem, tá? Tem também um que iria integrar toda a América, tá? Então, esse ainda não saiu do papel. Recebeu algumas críticas, tá? De alguns outros países, porque eles, com esse bloco econômico, ia ter um domínio desse comércio, tá? Na América Latina. Então, por esse motivo e outros também, nunca saiu do papel, tá? Lá na frente eu cito todos, tá bom? Então, os fluxos comerciais
Eles estão, tá, em todos os continentes e em todos os países, tá? Só que tem aqueles países que eles têm algumas vantagens, tá? Devido à sua organização e devido à sua estrutura, tá? O seu desenvolvimento, tá bom? Sempre os países de menor poder aquisitivo, tá? Nessa comercialização, eles fornecem suas matérias-primas, tá? Enquanto que os países, tá? Exemplo aqui da América do Norte, tá? Como os Estados Unidos, eles fornecem, tá? Tecnologia para esses países. Então, sempre vai ter, tá? Essa disparidade, tá? Mas todos os países, tá? A maioria deles, tá? Eles estão participando de algum bloco econômico, a fim de defender, tá? A sua comercialização, a comercialização dos seus produtos. A globalização, tá, é uma expressão que surgiu nos Estados Unidos no início da década de 1980. Pode ser definida como um processo que promove a intensificação das trocas de mercadoria, serviços, capitais, informações e pessoas, entre as várias partes do mundo. Com a globalização, facilitou, tá, esses fluxos comerciais, tá, assim como essas trocas, tá? De modo geral, existem dois grandes tipos de redes de fluxos, tá, internacionais, chamados de fluxos materiais e os fluxos cujos objetos de troca ou de circulação são visíveis como os fluxos de informações denominadas fluxos imateriais ou não materiais, tá? Então, a gente tem esses fluxos, tá, comerciais, e eles podem ser denominados, tá? Uma troca de informação, uma troca de tecnologia, tá? Então, é denominado fluxos imateriais ou não materiais. Então, graças à globalização, esses fluxos aumentaram, tá? Assim como as parcerias entre os países. A globalização e o comércio mundial. A globalização está intrinsecamente ligada, relacionada ao desenvolvimento e à expansão generalizada das tecnologias de informação e de comunicação que possibilitaram a descentralização das empresas. Essa descentralização das empresas, tá, é aquela expansão, tá, das empresas, tanto as transnacionais, tá, como as multinacionais, tá bom? Então, são empresas, tá, que elas se descentralizam, elas saem dos seus países de origem e vão para outros países, tá? Por quê? A fim, tá, de produzir mais, o menor custo de produção e lucrar mais. Tá? Então, a gente tem essas empresas que estão em todo o mundo. Estas passaram a investir em modernos parques industriais, a produzir em diferentes partes do mundo, tá? Conservando as sedes em seus países de origem. Uma crítica, tá, que muitos estudiosos fazem acerca dessas empresas, tá? Essas multinacionais, transnacionais, nessa globalização, geralmente essas empresas, suas estatais, suas sedes, ficam nos seus países de origem e colocam uma filial em algum país, tá? Por exemplo, em um país em desenvolvimento, pode ser no Brasil, no país africano, a fim de menor custo de produção. Tudo que ela produz naquele país em desenvolvimento, de menor poder aquisitivo, tá? E até mesmo para conquistar mais mercado consumidor, todo esse lucro volta, tá, para a empresa sede, volta para o país que essa empresa está sediada. Oi. No futebol tá existindo uma forma dessas que ela meio, tipo, poucas pessoas percebem, mas é tipo o Grupo City, é alguma coisa assim, Grupo City, que é os árabes que estão comprando times de grande nome para poder conquistar a imagem dos árabes, já como a gente tem aquela imagem de ser maioria muçulmano, terrorista, essas coisas, é uma forma de eles se unirem. Tipo o Manchester City, ele é comprado por um árabe, que é um time muito grande lá da Inglaterra. Fora também a empresa Red Bull, que compra times também, tem um aqui no Brasil, na África. Enfim, eu acho que também é uma dessas formas, né? Na Alemanha. Isso, então, tanto essas empresas que eu citei, como essas empresas, como é que eu posso dizer, futebolistas, tá? Elas se unem, tá? Elas também, os empresários, tá? Geralmente esses times, eles são de algum empresário, algum grande empresário,
E quem tem poder aquisitivo para fazer essa compra, tá, desse time, se é o dono desse time, são as pessoas mais ricas, tá, do mundo, mundialmente, tá? Então, tem esses árabes, tá, esses sheiks, que é denominado sheik, eles têm muito dinheiro, então eles investem em times, tá? E eles têm um retorno, né? O passe de um grande jogador que faz sucesso por temporada, ele vale muito, tá? Então, tudo que é investido, tá? Numa empresa dessa tem um retorno, tá bom? Então, voltando, tá? É a internacionalização, tá? Do futebol, tá? A globalização facilita isso, tá? Quando um jogador ele sai do seu país e vai para outro, ele tem aquelas facilidades, tá? De se tornar, até mudar, tá? Sua nacionalidade, tá? Porque eu já vi muitos jogadores fazendo isso, tá? Então, são empresas, tá? Que elas fundam-se, são empresários, tá? E eles arrecadam muito. Então, eles acabam comprando esses times, tá? Que valem muito, tá bom? E eles têm um retorno. Isso também acontece nas empresas, tá? Mundialmente conhecidas, como, por exemplo, a Coca-Cola. Qualquer país que você visita, qualquer país do mundo, tá? Você pode comprar um Guaraná, você pode comprar um produto da Coca-Cola. Então, o que essas empresas, eles fazem, tá? Essas empresas transnacionais que transcendem seu país de origem. Eles colocam suas filiais, tá? Exemplo, a Coca-Cola é mundialmente conhecida, tá? Ela comprou algumas empresas, tá? Por exemplo, Guaraná Jesus, tá? Foi um produto maranhense, é um produto maranhense criado por um maranhense, tá? Então, o que a Coca-Cola fez? Comprou, tá? Essa empresa. Então, Guaraná Jesus pertence à Coca-Cola, mas quem toma Guaraná Jesus somos nós, os maranhenses, então permaneceu, tá? Com essa mesma marca. Então, vocês percebem que essas empresas, elas se utilizam, tá? Elas podem ter o domínio, tá? Mundialmente, só que elas permanecem com essas empresas, tá? Tanto no estado quanto no país, tá? Continua com o mesmo nome, porque é conhecida pelo público, tá? Mas é a fundição dessas empresas, tá? Então, faz com que essa empresa, a Coca-Cola, ela tem um domínio, tá? Ela domina o mercado de bebidas, de refrigerante. Então, embora você esteja tomando um Guaraná Jesus, que você sabe que é maranhense, que foi criado por um maranhense, e que só o maranhense toma, tá? Mas a gente sabe que pertence à Coca-Cola. Então, às vezes, continua com a mesma marca, só que pertence a um grande grupo, tá? Isso também acontece em outras empresas de outros ramos, tá? Tipo no ramo televisivo, né? Que tem a Disney, que a Disney hoje em dia ela tá se ampliando cada vez mais. Agora ela também chegou no ramo dos esportes, que é a Fox Sport que eles compraram e agora tem essa afiliação em outros países. E também tem de forma nacional, né? Como a SBT, a Globo tem aqui no próprio Brasil. Também tem em outros Isso, tá? países. Então, são empresas que elas dominam o mercado. Por exemplo, o Grupo Globo. O Grupo Globo, ele não é só uma rede de televisão, tá? O Grupo Globo, tá? A marca Globo, ele domina esse mercado. Embora tenha alguns estudiosos que estão dizendo que estão passando por uma crise, tá? Ainda não ficou bem claro, tá? Já teve a saída, está tendo a saída de grandes nomes, tá? Da rede nacional popular. Então, mas ainda assim, essa empresa, ela domina o mercado, tá? Televisivo, tá? Então, tem as revistas, tem os sites, tem outros grupos, tá? Então, ela domina esse mercado. Então, são empresas, tá? Mundialmente conhecidas, tá? Como exemplo do grupo Globo, tá? Perdão. É uma rede de televisão, tá? Então, domina todo esse mercado. Assim, outros dois processos estão relacionados à intensificação da globalização, tá? É a expansão da produção e uma forte concentração do poder decisório nos países sede. Então, qual é a desvantagem, tá? Para os países que recebem essas empresas, os países mais pobres e em desenvolvimento, de menor poder aquisitivo. Vem essa empresa para os seus países, tá? Produzem. Muitas dessas, elas retiram, tá? Algum material desses produtos, alguma riqueza desse país, como no exemplo do minério,
aqui no Maranhão. E esse minério, tá? Esse produto, ele é importado para outro país, tá? E volta como produtos para nós comprarmos. Então, todo o lucro arrecadado nessas empresas, tá? Nessas grandes empresas, elas retornam, tá? Para os seus países sede, tá? Então, acaba que só quem leva vantagem, tá? Na globalização, nesse comércio mundial, são os países mais ricos, tá? Os países de poder aquisitivo mais elevado. Aqui eu coloquei, tá? Algumas empresas, tá? Que são as multinacionais. Aqui nessa imagem tem aqui algumas marcas que nós conhecemos, a BIC, Bunge, Unilever, tá? A CNN, tá? Temos aqui a Ford, a Sony, tá? A Coca-Cola, que eu citei para vocês, o Danone, tá? A Nokia. Então, aqui tem todas essas, a Nike, tá? Hering, são todas as empresas internacionais que estão em todo o mundo, tá? Onde você for, você vai encontrar um produto, por exemplo, da Coca-Cola, tá bom? Temos a Nestlé, tá bom? É uma marca conhecida da gente. Temos a Botavo. Então, todas essas empresas, elas são, tá, multinacionais. E aqui coloquei uma imagem onde essas empresas estão. Observem vocês que estão em todo o mundo. Aqui no Brasil, tá? Tem todas. Aqui na América Latina, tem todas essas, tá? Então, são empresas, tá? Que se fundiram a outras e se tornaram um grande grupo. Por que essas empresas se fundem, tá? Essas multinacionais, a fim de dominar o mercado consumidor. Então, quando elas se fundem, elas tornam-se uma só, tá? Só que continuam com suas marcas, as marcas conhecidas do grande público, tá? Então, isso acontece com as lojas, isso acontece com essas empresas de laticínios, de bebidas, tá? De produtos de higiene, produtos de beleza, tá? Isso acontece com empresas de carros, tá? Aí que eu coloquei também para vocês, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma expansão em grande escala das multinacionais, possibilitando a mundialização da produção e do comércio global. Então, essas empresas multinacionais, elas dominam o mercado mesmo, tá? Mundialmente, tá bom? Temos, ó, por exemplo, olha aqui, ó, uma empresa muito conhecida da gente, Oral-B, tá? Você vai no supermercado Mateus, Oral-B, está em todo mundo, tá? Assim como a BIC, tá? A Gillette, tá bom? Vivo, tá? Então, são empresas mundialmente conhecidas. Então, a ascensão dessas empresas ocorreu com base na produtividade e competitividade. Tá? Também, quando uma empresa, algumas empresas se fundem, tá? Como essas empresas de bebidas, tá? Elas também diminuem o que é a competitividade. Às vezes, você vai numa seção no supermercado, você vai ter lá vários refrigerantes. Você vai ter um refrigerante Coca-Cola, você vai ter um Guaraná, você vai ter, por exemplo, um Guaraná de laranja, tá? Guaraná laranja lá. Aí você vai lá e compra um Guaraná. Diz, vou comprar o Guaraná. Outro, vou escolher o Jesus, tá? Ou então uma Coca-Cola mesmo. Você vai estar comprando daquela marca que está lá. Então, você vai estar comprando da mesma empresa. Então, observem que acabou a competitividade dessas empresas. Entre as multinacionais sempre existiu concorrência e algumas estratégias foram criadas, como a economia de escala, estruturação do processo produtivo para a empresa, tá? Ou indústria, que amplia sua capacidade de produção sem aumentar, tá? Proporcionalmente o custo dessa produção. O que eu já havia falado antes para vocês. Uma empresa, ela sempre vai procurar o menor custo de produção, tá? Ela vai diminuir o gasto com produção, tá? E aumentar sua arrecadação na venda desses produtos. Então, o capitalismo, ele facilita isso, tá? Essa economia de escala, tá? Que nós vamos chamar. Então, a economia de escala, coloquei aqui para vocês o significado. Estruturação do processo produtivo para que a empresa ou a indústria amplie sua capacidade de produção, se aumentar proporcionalmente
o custo dessa produção. Então, há uma ampliação, tá, da produção de todas essas empresas, só que diminui o custo, tá? Quando essa empresa, ela vai para um país, tá, por exemplo, que tem um salário mínimo mais baixo para a sua população, sua classe trabalhadora, então, essa empresa, ela já vai economizar, tá, no custo de produção. Por quê? Porque diminui o salário que ela vai pagar para o seu funcionário. Tá? Algumas isenções de imposto, tá? De impostos, algumas fazem acordo, tá? Com o gestor daquele município, daquela cidade. Eu vou colocar minha empresa aqui nessa cidade, vou trazer mais emprego para a população. Então, o que você pode fazer por mim? Às vezes, é diminuir os encargos dessas empresas. Então, essas empresas acabam tendo menor custo de produção. Coloquei aqui a globalização financeira, tá? Essa globalização não está só nas empresas, está nas finanças, tá? Está na globalização desse dinheiro, de todo esse lucro arrecadado. Uma das principais características da globalização contemporânea está relacionada ao extraordinário fluxo de capitais que circulam livremente, tá? Então, esse capital, tá? Todo esse dinheiro, ele circula livremente entre os países, tá? Entre esses países que comercializam, entre os bancos. Então, tem um fluxo, tá? Que circula livre, tá? Então, a globalização, ela facilita, tá? A aplicação desse dinheiro em outros países. Então, diariamente, bilhões de dólares são transferidos instantaneamente de um ponto a outro do planeta, por meio dos recursos da tecnologia, da informação, tá? Tem aí as redes sociais, que facilita também. Temos alguns bancos, por exemplo, que eles não são físicos, tá? Temos N bancos já, que você pode fazer uma aplicação e que não tem um banco físico, tá? Tá lá nas redes sociais, é um banco, tem as leis, tá? Funciona. Você pode aplicar seu dinheiro, mas você, por exemplo, não tem uma agência em nenhum lugar, tá? Então, isso já é uma nova roupagem, tá? Da aplicação de todo esse dinheiro, de todo esse capital. Isso ocorre graças à desregulamentação do mercado pela abertura das fronteiras internacionais, tá? Nacionais e internacionais. Tá? Então, eu gosto de falar que essa migração, tá? Desse dinheiro, tá? De todo esse capital, ele não tem fronteira, ele não tem nenhum impedimento, tá bom? Então, há uma desregulamentação desse mercado, dessas leis. Então, os controles para as entradas e saídas de capitais foram suprimidos e se instalou um mega mercado único que funciona por meio de bolsas de valores em 24 horas. Então, por exemplo, uma empresa ela pode colocar suas ações, tá? Todo o seu capital em uma bolsa de valor. Tá? E você pode fazer isso 24 horas por dia, tá? Se você, da sua casa mesmo, você pode fazer essas aplicações, tá? Nós temos já os aplicativos, tá? Que funcionam no celular, tá bom? Então, você pode fazer essa movimentação diária, tá? Desse capital, desse dinheiro. Por outro lado, tá? Coloquei aqui, tá? Que é a globalização financeira, que integra o mercado, tá? De capitais. Tem sua contrapartida nos momentos de crise, tá? No capitalismo, tá? A gente tem esses momentos de crises, tá? Como o colega de vocês citou, nós tivemos a crise de 2008, tá? Nos países europeus, tá? Só que as crises no capitalismo, elas são superadas, tá? O capitalismo, ele vai só se renovando, tá? Tendo novas roupagens, tá? Tanto que é um sistema que alguns estudiosos dizem que não vai acabar, tá? Por quê? Porque é um sistema baseado no lucro, tá? O capitalismo. Problemas econômicos e financeiros em um dos países centrais do sistema afeta as economias a eles relacionados. Por exemplo, se acontecer um problema, como aconteceu lá em 2008, tá? Como, por exemplo, lá em Portugal, tá? E acontecer um problema financeiro nos Estados Unidos, vai afetar todos os outros países, tá? Porque essa economia, tá? É a primeira economia mundial. Então, tudo que acontece, por exemplo, até a elevação do dólar, influencia na economia dos outros países, tá? Então, são afetados pela diminuição dos fluxos de capitais. Então, nós temos a globalização dos serviços, tá? Que começou a partir do século XX, tá?
expandiram assim, diferentes tipos de serviços que tal, como as mercadorias circulam em fluxos pelo mundo. Então, esses serviços tá, foi facilitado tá, com as redes sociais, tá, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, tá? Então, você tem no computador uma boa internet, tá? Então, você pode vender um produto, por exemplo, da sua casa, e enviar através dos correios, tá? Rede de bancos, de hotéis e de agências de turismo são exemplos de serviços que têm se globalizado e que representam parte considerável do PIB de vários países, inclusive do Brasil, tá? Então, são redes mundialmente conhecidas, tá? Que arrecadam muito. O comércio internacional e o fluxo de mercadorias. Coloquei aqui uma imagem, tá? Exemplificando, tá? Para vocês. Então, esse comércio internacional é feito tá, através dos fluxos de mercadorias. Coloquei aqui a imagem de um caminhão, tá? Aqui é a imagem de um caminhão levantando um produto, tá? Poderia ser para colocar em um navio, tá? Coloquei aqui um navio e coloquei o avião. Então, essa comercialização, ela é mundialmente, tá? Internacionalmente, tá? Então, aqui está o meio, tá? Os principais meios que é essa produção, tá? Que esse comércio ele é feito, principalmente através dos navios, tá? Com a intensificação do comércio de mercadorias após o fim da Segunda Guerra Mundial, tornou-se em 1947, tá? Um grupo internacional que tinha como objetivo regulamentar o comércio mundial, tá? Então, são acordos que são feitos, tá? Foram acordos que foram feitos para contribuir com esse comércio mundial, tá, de produtos. Aumentou mesmo os fluxos, tá? Então, vocês podem observar que essa comercialização de produtos, tá? Entre as empresas, entre os países, elas são mundialmente, tá? Então, todos os países, tá? Mesmo aqueles que não são capitalistas, tá? Que tem outro sistema, precisam abrir tá, suas fronteiras, precisam abrir seu mercado para comercializar com os outros países, tá? Então, tem essa intensa troca de produtos entre os países. Geralmente, um país, ele compra aquilo que ele não tem, tá? Aquilo que ele precisa, tá? Então, coloquei aqui o neoliberalismo, tá? E o commodity, tá? Então, quando vocês escutarem essas duas palavras, tá? Esse neoliberalismo, tá? Que começou aqui no final do século XX, tá? Início do século XXI, que ainda está acontecendo, é uma teoria econômica desenvolvida nos anos de 1970 que defende a liberdade de mercado e a redução do papel do Estado na sociedade e na economia. Então, com esse neoliberalismo, tá? É a liberação do mercado. Então, o que aconteceu? A partir do neoliberalismo, o Estado ele já não influencia tanto na economia. Os empresários, tá? Os grandes grupos, eles têm liberdade para comercializar. O Estado ele já não vai interferir, tá? Nessa comercialização de produtos. Os commodities, tá? É uma palavra em inglês que designa o produto que não foi transformado pela indústria, como a laranja, cereais, minerais, tá? E é mundialmente comercializada em grandes volumes, cujo preço oscila de acordo com o mercado financeiro, tá? Então, o commodity, tá? Ele afeta nitidamente o Brasil. O Brasil, ele é um grande fornecedor, tá? Tanto de laranja, tá? Quanto de minério, tá? E de produtos agrícolas, tá bom? Então, o commodity, tá? É essa palavra. Quando vocês escutarem, tá? É essa designação. Há uma forte discrepância de preços entre os bens manufaturados e os produtos agrícolas, o valor das commodities. Teve pequena evolução nos últimos 50 anos, enquanto os bens manufaturados aumentaram em quantidade e em valor. Tá? Então, esses commodities, eles vão afetar justamente esses produtos que fornecem matéria-prima para outros países. Aqui está continuando, tá falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é a economia mais forte, tá, do planeta. Tá? E também, nós já temos alguns países, tá, como continente como a Ásia também, em especial o Japão e a China, tá? E a Europa, destacadamente a porção ocidental.
A análise dos fluxos de mercados em escala mundial também permite concluir que os três grandes centros do sistema capitalista, tá? Além dos Estados Unidos, nós já temos o continente asiático, tá? Em especial o Japão e a China. A China, ela está para a par aí, né? Os Estados Unidos como sendo a primeira economia, tá? E a China tá tentando chegar perto dos Estados Unidos. E também temos os países europeus, tá? São os países ricos, tá? Aqueles países que sempre tiveram um poder aquisitivo maior do que os outros. Os movimentos anti-globalização a gente vai ter, tá? Esses movimentos anti-globalização começaram a partir da década de 1990, tá? Então, são algumas ONGs, alguns defensores, tá? Que eles vão dizer o quê? Que essa globalização, tá? Ela não contribui, tá? Para todos os países, tá? Lembrando que os países de maior poder aquisitivo, os países mais ricos, eles vão dominar o mercado, tá? Eles vão ter mais vantagens, tá? Nessa comercialização. Coloquei aqui também uma imagem, tá? Passeata durante o Fórum Social Mundial, tá? Então, são alguns movimentos que acontecem principalmente quando esses países, esses blocos, eles estão em reunião, tá? Ou então vão criar algum bloco que não vai beneficiar alguns países vão ser prejudicados, então tem esse movimento anti-globalização. Então, temos as atividades ilegais, tá? De globalização, tá bom? Ao mesmo tempo que a globalização unifica economias e sociedades, segundo normas fixadas no plano internacional, existem atividades ilegais que delas se beneficiam. Por exemplo, o tráfico de drogas, tá? Essa livre comercialização, tá? Beneficia, tá? Esse tráfico de drogas, de armas, tá? Nos aeroportos tem todo um contingente de pessoas que trabalham justamente para conter esse tráfico de drogas, tá? E de armas, tá? Do contrabando, da exploração, tá? Por exemplo, da prostituição e dos crimes financeiros, corrupção, fraudes fiscais, tá? Então, todas essas são atividades, tá? Ilegais, tá? E que essas atividades, elas geram renda, tá? Para aquele grupo, que não são declarados ao Estado. Então, isso é um problema para todos os países, tá? Quando você vai viajar nos aeroportos, tem lá, tá? A polícia. Se tem alguém suspeito, você vai ser conduzido para uma sala, tá? Um espaço lá, está preparado lá no aeroporto para eles poderem fazer aquela investigação, tá? Podem até abrir sua mala. É o famoso hotel grátis. Oi? Vocês estão falando? Alguma pergunta? E também nós temos a famosa lavagem de dinheiro, tá? O que é a lavagem de dinheiro, por exemplo? É todo o dinheiro arrecadado, por exemplo, aqui no tráfico de drogas e de armas, tá? Aquele grupo, tá? Ele vai procurar lavar esse dinheiro, tá? Por exemplo, pode ser investido em alguma empresa, tá? Pode ser colocado em algum banco, tá? Então, nós vamos chamar de lavagem de dinheiro, é tornar esse dinheiro limpo, tá? Então, nós vamos chamar de lavagem de dinheiro. Então, justamente, quem pratica essas atividades ilegais vai querer, tá? Lavar esse dinheiro. As atividades ilegais utilizam-se dos mesmos mecanismos que as atividades lícitas, ou seja, trazem o uso de sofisticados métodos de produção e venda, de transportes rápidos, de tecnologia de informação e de comunicação. Então, a globalização, tá, também contribui para as atividades ilegais, tá? Temos os fluxos comerciais das drogas, tá? A partir do século XX, a produção e comercialização de drogas, tá? Como o narcotráfico, passaram a representar grave problema para a segurança de muitos estados, tá? De muitos países, tá bom? Aqui vem os grandes blocos, tá? Econômicos. Citei alguns, o colega já citou, que coloquei uma imagem, tá? Não sei se está bem nítido, mas acho que não está muito para vocês. Nós temos o NAFTA, tá? Nós temos a CEA, tá? Nós temos o Mercosul, tá? Então, todos esses aqui, ó, são blocos econômicos. Observem vocês que todos os países estão inseridos em algum bloco econômico.
Então, na atual fase do capitalismo, alto nível de competitividade comercial, fluidez do capital financeiro e expansão das multinacionais intensifica as disparidades no espaço geográfico mundial. Tá? Então, esses blocos econômicos, tá? Então, eles vão facilitar essa comercialização entre os países, tá? Então, coloquei aqui algumas características, tá? Zona de livre comércio, em que há redução e eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros, tá? União aduanoeira, tá? Em que um grupo de países elimina as tarifas alfandegárias, as mercadorias circulam sem pagar taxas. Então, por exemplo, no Mercosul também tá, acontece, por exemplo, quando tem um bloco econômico, tá? Às vezes, tá, eles fazem os acordos, tá? Por exemplo, aqui no Mercosul tem esse fluxo de mercadorias, tá? Como também os habitantes, tá, desses países que fazem parte do Mercosul, eles podem, tá, viajar livremente, sem precisar, por exemplo, de um passaporte, tá? Só com sua carteira de identidade você pode visitar um país da América Latina. Então, tem esse acordo. A população, ela não precisa, tá? A pessoa, ela não precisa ter um passaporte, por exemplo, para visitar, por exemplo, o Chile, tá? Você não precisa de um passaporte. Então, tem esse acordo, tá, entre os países, tanto da circulação de mercadorias, quanto da circulação de pessoas. Aqui é a União Europeia, tá? Tá aqui a bandeira da União Europeia, aqui tá os países que fazem parte, tá, desse bloco econômico. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação de bens, pessoas e mercadorias, tá? Pela adoção de uma moeda única, que é o euro, tá bom? Também os blocos econômicos, eles têm essa possibilidade de adotar uma só moeda, tá? Isso não é uma característica de todos os blocos econômicos, tá? É uma característica desse bloco econômico aqui, da União Europeia, tá? É a união dos países europeus, tá? A origem data oficialmente de 7 de fevereiro de 1992, tá? Então, hoje participam, tá? Atualmente, composta de 28 países, tá? Temos a ASEAN, tá? Tá aqui o símbolo, tá bom? Então, esses países aqui, eles são membros, tá? Desse bloco econômico. Então, criada em 8 de agosto de 1967, a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiáticos. Esse aqui é um bloco econômico dos países asiáticos, tá? Então, está aqui todos os países que participam. Qual é o objetivo? Os principais objetivos dessa associação são acelerar o crescimento econômico, tá? O progresso social e desenvolvimento cultural na região e promover a paz e a estabilidade através do respeito e justiça entre os países integrantes, tá? Temos a PEC, tá? Eu coloquei aqui a logomarca da PEC, os países que fazem parte, tá? Fazem parte desse bloco econômico. Atualmente, a PEC conta com 21 países membros, tá? Tá aqui todos esses, tá? Temos aqui, ó, por exemplo, embora um país ele seja de outro continente, mas ele pode participar de qualquer bloco econômico, tá? Que seja do seu interesse, tá? Por exemplo, o Chile, ele faz parte, tá? Desse bloco econômico aqui, tá? Da PEC. A cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, tá? Por isso que está aqui a imagem está aqui o país Chile, tá? Pacífico vem do Oceano Pacífico, tá bom? Então, atualmente, a PEC conta com 21 países membros, tá bom? Tem aqui o Peru, tá? O Mercosul, tá? O mais conhecido de todos nós. Tem aqui o Brasil, tá? O Brasil, ele faz parte. Tá? A Venezuela está em vermelho porque ela foi suspensa, tá? Sofreu sanção. Tá bom? Então, todos esses países aqui fazem parte do Mercosul. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul é um bloco econômico sul-americano criado em 1991. São membros fundadores do bloco, tá? O Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse bloco conta também com países associados, que são a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, tá bom? Então, essa integração entre países sul-americanos busca favorecer o desenvolvimento econômico, social e político, tá? De seus membros e associados, tá? Para isso, tem como objetivo central promover a livre circulação de bens, tá? De produtos, serviços, capital e pessoas, tá? Já falei, a população desses países que fazem parte do Mercosul,
elas podem circular livremente, tá? Nesses países, entre os países. Professora, Oi. desculpa interromper, mas vou ter que sair, porque começou já o plantão de dúvidas de Ah, filosofia. tá bom, podem sair, tá? Eu vou só falar aqui dos blocos, tá? Para eu poder terminar, tá bom? Aí, por exemplo, já temos o NAFTA. Oi. Vou colocar meu nome Aí, de novo aí, porque eu saí no meio da aula e eu não sei, não tô lembrado se eu coloquei meu nome. pode colocar outra vez, tá? Então, temos o NAFTA, por exemplo, tá? Temos a ALCA. Temos as parcerias do Transpacífico, tá? Esse aqui, tá? Tem o TTP. Isso aqui não é muito conhecido, tá? Temos o protecionismo agrícola e a abertura comercial. Coloquei aqui a imagem, tá? Da bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, do milho, tá bom? Coloquei aqui uma charge, tá? Então, nós temos esse protecionismo agrícola, tá? Por alguns países, tá bom? Os Estados Unidos é um desses países, tá? Aí eu coloquei aqui uma frase, tá? Do Milton Santos, tá? Que ele vai dizer o seguinte: a globalização atinge ao mercado todo, mas não a todos os lugares, tá? A globalização, ela atinge todo mundo, mas não atinge a todos os lugares, tá?